Olá, bem-vindos a mais um bate-papo aqui no EdTalks do portal EdNews e que tem o apoio da produtora Play It Again. Nesse bate-papo de hoje a gente vai conversar com um grande colega, o Ricardo Monteiro, ele que é sócio da Tunad. Tem uma estratégia super legal nesse histórico, né, Ricardo? É bastante diferente mesmo, Tony, porque a gente está juntando o offline com o on. As duas coisas não são independentes, né? Nós continuamos vivendo no mundo físico. Sim. Né? Então as pessoas não estão online, elas vão online. Tá? E elas só vão online quando tem alguma coisa para fazer. Tá? Você vai olhar a tua conta no banco, você vai procurar uma coisa que você viu ou ouviu falar, que te interessou. Então o que a gente faz é juntar isso e medir para ver o que é que realmente está te dando resultado. Você chega no caso de mensuração de eficácia. É isso, a gente usa hoje os KPIs que tem online, como buscas de uma palavra, page views, até transações e vendas, para avaliar o off. Então, usando métricas que são comuns hoje, que todo mundo está mais acostumado, a gente consegue avaliar aqueles 50% da mídia que não funciona e você não sabe qual é. Isso Essa acabou. História é muito boa. Mas acabou definitivamente agora. Então, a gente consegue realmente dizer que dia da semana é melhor para anunciar, que hora do dia. Bom, isso para mídia offline é fantástico, né? É fantástico. Porque você não tinha esse tipo de mensuração. Você não. Simplesmente, como você falou, você usava lá um nível de GRP que ia buscar uma frequência ideal e esperava. É isso, a gente fazia com base numa teoria, com base em uma série de pesquisas para a escolha dos programas, e depois era a prática. Hoje a gente consegue fazer o inverso. Então a gente consegue saber que programa é mais adequado para um target em função da conversão que ele dá. A gente consegue saber que canal entrega mais, a gente consegue saber que horário, dia da semana e um monte de coisas. Então é usar uma métrica moderna para avaliar uma coisa que as pessoas hoje não têm ideia, que é o efeito que você tem, por exemplo, da televisão, do rádio para o online. São meios que são a maior influência para todo o online. A gente sabe que hoje, por medição, que a televisão é 62% de tudo que acontece no curto prazo. Incrível. É muita coisa. De fato, ainda é muita coisa. Ainda é muita coisa. E o ideal é que você consegue ter uma estratégia em função dessa informação. Você pode, a partir disso, reformular, ajustar, aprimorar. Exatamente. A gente consegue otimizar tanto a campanha off como a campanha on. Então, se você fez a negociação com o canal, você tem um dinheiro para utilizar. Dentro daquilo, você pode mudar os programas que você está utilizando para te dar mais retorno. Você pode mudar o dia da semana, por exemplo. A gente sabe que para um banco, o fim de semana tem muito menos interesse que o dia da semana. Então, você vai botar mais dinheiro durante a semana. Uma coisa que nós vimos muito interessante, cafés. A venda de cafés ocorre depois do almoço. Porque é quando você está com vontade de tomar café, aí de repente você lembra, putz, eu preciso comprar, tem que repor a minha cápsula, você vai procurar. Então, o Prime Time, ele funciona para a entrada do funil. Page Views cresce muito no Prime Time. Mas, então, você anunciar no Prime Time, você anuncia o quê? Você faz a construção de marca. E tem um preço mais elevado, né? Você pode otimizar, se você tem... Mas para construção de marca ele vai muito bem. Mas você não vende ali. A venda vai acontecer depois do almoço. Então, o que você faz? Você faz uma campanha de construção de marca que você põe no Prime, e depois você vende na hora do almoço com outro tipo de conteúdo. Então a gente consegue olhar essas nuances todas e entender o que funciona. Isso vale para TV aberta e vale para TV por assinatura também? Vale para televisão aberta, por assinatura e para rádio também. E para rádio também. É impressionante quando você vê, assim, é lógico que a rádio tem menos pessoas do que a televisão, tem menos algo assim, mas ela pode converter muito mais. Então, você usando dentro daquele alcance como parte do plano que você constrói a sua estratégia, é excelente, a rádio pode ser fantástica também. E o rádio tem esse lado interessante, que você às vezes está conectado, né? Você está ouvindo o rádio, mas você também tem acesso ao mesmo tempo... A dados, né? E falando em dados, aí você trabalha com uma base de dados, você busca esses dados, você arquiva isso? A gente não arquiva, porque nós já estamos dentro das regras de proteção de dados, GDPR, mas nós temos
algumas diferentes bases de dados. Uma é domínio público, então tudo que foi por ar na televisão, no rádio, a gente junta, né? E nós vamos cruzar isso com uma base de dados do cliente. Então pode ser uma conta dele de BI de Google Analytics, ou de Adobe, ou qualquer outra plataforma do mercado, tá? Ou buscas que fazem em Google. Isso fica cacheado só durante o tempo que está sendo usado e depois joga fora. Então a gente não guarda esses dados, exatamente para não ter nenhum risco com um dado que é confidencial. Estamos agora menos de um ano da lei, né, de proteção de dados, em agosto de 2020. E tem regras realmente são estritas, né? Tem multas altas, pesadas. Nossa, 2% do faturamento da empresa até 50 milhões de reais por caso. Exatamente. É um modelo que tem que ser repensado. É por isso que nós pensamos bem em fazer uma plataforma que já começa correta. A gente não tem problema nenhum tipo de vazamento de dados. A gente simplesmente não guarda. Tá? E os dados que nós temos são domínio público. E o que a gente faz com isso é entregar para o nosso cliente uma análise completa, uma ferramenta completa, onde ele pode entender como ele otimiza a campanha online dele e como ele otimiza a campanha offline. Para você saber que essa peça ela vai ser analisada, essa peça offline da televisão, como é que você faz? Você usa o som do comercial, você usa a imagem, como é que você vai acompanhar esse processo? A gente usa o som, é uma ferramenta de audio matching como outras do mercado. A nossa ferramenta hoje ela tem 99,99% de acuracidade em tempo real, porque é o que a gente precisa, né? Nós não somos uma ferramenta utilizada para checking, não é o nosso negócio. O nosso negócio é, aquilo foi para o ar, então neste momento eu vou ver o que aconteceu, por exemplo, você não vai somar para estabelecer estratégia? Não, a quantidade de inserções, eu estou dizendo. A gente até sabe o que tem, isso independe, então a gente tem todo o registro, mas o que a gente usa é inserção por inserção, o que aquela inserção causou de efeito no KPI do cliente. Tá? Seja ele venda, seja ele a entrada do funil com page view. Então a gente consegue entender, olha, isso aqui foi para o ar. Então, para um cliente nosso, por exemplo, nós medimos uma ação de Big Brother. E aquela ação de Big Brother crescia a entrada do funil dele em 350%. Estourou o call center. Então a gente consegue ver isso tanto visualmente em gráfico como numericamente. Então a gente consegue dizer, olha, tais programas, tais canais, tais horas, tais dias, esses são os melhores para entregar este seu objetivo agora. Você chega nesse nível de um ROI, como você estava dizendo, você minimiza o desperdício. Exatamente. E tem a certeza do retorno do investimento. Exatamente, é isso que a gente faz. A gente otimiza o retorno do investimento em curto prazo e em longo prazo. Que é você otimiza uma campanha agora, porque nós sincronizamos aquele spot que vai no ar na televisão, tipo, comercial apareceu, ou mais ainda, a gente tem uma ferramenta de contexto. Então, pode ter sido falado agora, por exemplo, no Jornal Nacional, falaram agora sobre um determinado tema. Eu consigo sincronizar a campanha online com aquilo. Então, eu altero o bid em tempo real da campanha online, eu starto uma campanha que está pausada, para responder aquela coisa que aconteceu na televisão na hora. É instantâneo. E aí já mede o efeito imediatamente. Esse controle de você sincronizar, né, o off com o on, você que faz? Você que dispara o online? Então, a plataforma faz isso, mas ela foi feita para ser utilizada pelo cliente. Então o cliente ou sua agência, eles criam um depara. Então, se este comercial for para a televisão, empurre esta campanha online. Se esse outro for, tais canais. Em tais canais, você pode escolher o que você quiser. Você pode fazer por dia da semana, por hora do dia, por canal, você programa como você quiser. Então é um depara. Então você começa a juntar coisas. Interessante. E a relação comercial? Como é que se cobra? Isso é um fee fixo mensal, evoluindo agora para um success fee. Porque ótimo. O que faltou para nós no passado, para a gente não ter começado com Success Fee? É não ter os cases quando a gente começou, que é natural. Sim, então nós tivemos que fazer os cases primeiro, e já temos vários cases no mercado, com Nespresso, com Santander, com Via Varejo e N outros cases que nós fizemos. E a partir deles, nós conseguimos hoje demonstrar quanto é que a plataforma consegue agregar, que é muita coisa. Poxa, incrível. E de fato, Success Fee, você ter
receita sobre resultado do cliente é um negócio difícil de fazer, mas é absolutamente desejável, né? Porque desejável. Se tem uma coisa complicada no nosso mercado, é exatamente esse valor, né? Porque se trabalha muito por comissão, né? Ou seja, por uma participação de uma verba de veiculação. E você começa assim, até o ponto que você tem credibilidade suficiente para poder ir para um outro nível. Claro. Então hoje nós conseguimos... quase essa consultoria, como você falou. Exatamente. Um FII de consultoria de trabalho, né? de apoio. Né? Isso, porque o Success Fee não te dá nada garantido. Então você tem que ter cacife para poder bancar. Sim, às vezes pode ter até um erro do contratante. Ele pode estar cometendo alguns erros e você... Infelizmente, você não vai conseguir corrigir o que foi feito, né? Tem um monte de coisa. Imagina, por exemplo, que se um comercial de televisão não tem nenhum call to action. Tá? Ele é um comercial xoxo. Sim. Tá? Que eu não vou poder dizer para o cliente que o comercial dele é xoxo. Mas estou brincando. Mas, mas imagina tem vários casos. Tem vários casos. O que vai acontecer? Ele não vai gerar nada. Sim, se ele não vai gerar nada, aí depois vai, olha, a plataforma não funciona. Não é assim. Então, hoje a gente tem condição de medir, inclusive, a qualidade do conteúdo. O tempo de atenção das pessoas em cima dele. Pô, antigamente a gente fazia um negócio chamado Day After Recall. Ou seja, antes do filme ir para o ar, ele era testado e você tinha um ranking. Aí você saberia dizer qual pressão de veiculação você faria em função de já saber antemão, né, o entendimento daquela peça. Né? Isso mesmo. Isso pode até voltar, né? Pode, a gente faz de um jeito um pouco diferente, porque hoje você consegue fazer isso com base em busca, por exemplo. Por quanto tempo as pessoas buscaram o que veio de interesse dali? Sim. De uma categoria, ou de um concorrente, ou, enfim, de um processo que você possa investigar. Né? Isso. Aliás, tem uma coisa mais curiosa ainda que a gente viu, que muitas vezes as pessoas não entendem aquilo que a gente imaginava que elas entenderiam ou aproveitariam de comercial de televisão. Sem dúvida. O último número que eu lembro era só 22% da população interpreta texto no Brasil. Em São Paulo é 60%, então a média é bem pior quando você sai de São Paulo. Então, o que acontece? A gente viu campanha, por exemplo, a T-Cross da Volkswagen. O T-Cross ele começa com um T-Rex, um tiranossauro. E depois você tem o comercial do carro bonito e legal. Qual era a única coisa que as pessoas buscavam online? O carro do dinossauro. Então, não era o T-Cross, não era o mini SUV. Então, as analogias são próprias de cada um. Claro. Então, a gente está aprendendo a entender o que as pessoas interpretam a partir daquilo. Agora, imagina se você é Volkswagen e está fazendo o seu comercial do T-Cross. E aí, a sua campanha online, ela tem T-Cross como palavra-chave, que tem que ter. Ela tem Volkswagen, ela tem mini SUV. Mas ela não tem o dinossauro. Acabou a sua campanha. Porque as pessoas não estão buscando isso, elas não vão te achar. Elas vão fazer scroll down, perdeu. Incrível. É impressionante. Modifica bem o processo estratégico da comunicação. Né? Muito. Você começa a entrar em detalhes psicológicos, né? E sociais. Exatamente. É muito interessante. Fica imaginando, você deve estar lidando já com esse processo com anunciantes e com agências. Sim. Imaginando como é que as estruturas estão mudando. Né? O papel desse estratégico, criativo, mesmo o pessoal da mídia, como é que essas ferramentas vão dando uma outra dimensão. Todo mundo está se adaptando. Você vê as áreas de BI crescendo fortemente, tanto do lado do anunciante como do lado da agência. E não tem outra forma. Porque o BI ele vai suprir, o conteúdo sempre vai ser importantíssimo. Claro. Mas aonde e como você coloca esse conteúdo é tão importante como o conteúdo em si. Não dá para separar mais. E você tocou num assunto que eu tenho percebido, notado, que da empresa, do anunciante, ele incorporar esse processo. Ou seja, ele já não contrata, ele já faz o próprio processo de uma maneira muito eficaz. Especialmente para aqueles que vão para o e-commerce, que ele passa a controlar o processo todo dele. Exatamente. Então, é natural. Então, hoje nós temos clientes, tanto agências como anunciantes, e inclusive veículos. O veículo, o que ele vai procurar? Ele vai procurar entender que público realmente está assistindo um determinado programa e que marcas ou categorias se movem com aqueles programas. Então, é uma nova moeda que a gente consegue fazer. A gente consegue criar novos produtos, como, por exemplo, uma ação de merchandising que morria na televisão. Tipo, eu fiz e está aqui. Não, aquela ação de merchandising pode empurrar uma campanha online do cliente, criar um novo produto com valor agregado maior.
Tá? Do outro lado, o cliente pode melhorar o seu plano de mídia tanto online como offline. A agência pode se capacitar com ferramentas como essa a entender o que é melhor para o cliente e fornecer um outro tipo de serviço ao cliente de otimização e não só da recomendação. Então é um mundo novo. É um mundo novo. E eu acho até que ele está começando, né? Ou seja, essas ferramentas são muito recentes, né? São muito recentes, aqui e lá fora. Porque também de uma certa forma é universal, né? É universal. Não é uma coisa de um país. Não, isso existe mais forte nos Estados Unidos. Mas o que acontece nos Estados Unidos? Estados Unidos não seguem as regras do GDPR. Então não existe a privacidade de dados como nós vamos conhecer aqui em América Latina ou como já tem na Europa. Então você sabe o ID da televisão, do celular que está assistindo a televisão, você tem tudo lá. Então a maneira de medir lá é perfeita, mas ela tira a privacidade. Nós não teremos isso aqui. Sim. Então nós fazemos correlações diferentes. Então o modelo dos Estados Unidos não necessariamente serve aqui. Entendi. Poxa, é um movimento muito interessante, estratégico, e fico contente em bater esse papo contigo. A gente se conhece faz tempo, eu sei que você é um especialista nessa área, né? Mas fico muito feliz. E como é que a gente encontra a Tunad? Como é que a gente acha? Como é que você faz? Tunad é bem fácil da gente achar na internet, mas nós temos uma equipe comercial, então é tunad.com.io, mas nós temos uma equipe comercial, nós estamos cobrindo o mercado, estamos crescendo. Nós fomos recentemente apontados como uma das 4 empresas escolhidas pela Mutante Garage para ter o apoio de desenvolvimento. Estamos crescendo bem, somos uma empresa que cresceu sozinha, a gente tem 3 anos talvez de idade, com 1 e meio da ferramenta como está, então é tudo muito novo, mas baseado em resultados já é que tem feito a gente crescer. Um bom momento. Ricardo, momento. Obrigado no bate-papo, sucesso, vamos acompanhar esse trabalho, na certeza de que tem muito por fazer, né? Obrigado, Toninho, eu que agradeço o espaço, agradeço o pessoal da Player Again também, e vamos lá, porque nós temos um mundo novo, que não é mais um mundo de mídia, não é mais um mundo de marketing, misturou tudo e estamos aí para fazer essa mudança. Muito legal. Queria agradecer a audiência, lembrar que esse nosso bate-papo, Ed Talks, do Portal Ed News, tem o apoio da produtora Play Again, e convidar você para o próximo bate-papo.